cantaremos o 176, 176. Finalmente, o hino 155, que fala do nosso grande amigo. A Bíblia diz que Cristo, Ele é o amigo mais chegado que o irmão. E é nessa amizade que encontramos a motivação para viver. É a amizade de Jesus que nos eleva, a amizade de Jesus que nos fortalece, que nos constrange a viver a vida cristã, por saber conhecer o grande amor que tem por nós. O amigo por excelência, o amigo fiel, o amigo que nunca falha e o amigo que não decepciona. Você já estabeleceu a sua amizade pessoal com Jesus Cristo? Yeah.
de número 92, hino de gratidão ao nosso Deus. Nós iremos ler alternadamente as vozes masculinas, as vozes femininas. As vozes masculinas acompanhando o pastor, e as vozes femininas vou pedir à irmã Fabiane que vem aqui à frente para dirigir as irmãs na leitura dos versos pares. Coloquemos-nos de pé, amados meus. Os irmãos acompanharão comigo os versos ímpares, as irmãs acompanharão com a irmã Fabiane os versos pares do Salmo 92. Todos acharam? Os irmãos comigo então. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos profundos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Quando os filhos brotam pela erva, florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos veem com a alegria os inimigos que me espremem. Os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Neste momento, queridos irmãos, pedir ao irmão Henrique Pereira Soares que nos dirija uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, por esse privilégio, Senhor, que está agora, Senhor, na tua presença, Senhor, dirigindo, Senhor, essas súplicas, Senhor Deus, essa intercessão, em favor, ó Deus, da tua igreja nesse local. Porque só a ti, ó Deus, nós podemos elevar, Senhor Deus, as nossas necessidades, porque tu és a rocha, tem o poder para nos ajudar. Senhor, meu Deus, abençoa a tua igreja nesse local, que ela possa, Senhor Deus, sempre estar pronta a exercer a função, Senhor, a investir, que é pregar o Evangelho. Para isso, Senhor Deus, nós precisamos da tua ajuda, para que haja o entendimento, para que haja, Senhor Deus, a coerência, para que haja, Senhor Deus, o amor recíproco entre nós, para que possamos testemunhar de ti e para que a tua palavra dita, contada, Senhor Deus, ela possa ecoar nos corações daqueles que tanto necessitam. Abençoe esse culto dessa noite, o louvor, a tua palavra, os testemunhos, Senhor Deus, e tudo aquilo que há que ser feito aqui, seja para a honra e glória do teu nome. É o nosso pedido agradecido no nome de Jesus. Amém? Podem sentar-se, meus amados. Irmão Ananias, tem agora um louvor. Só vou apresentar. Passamos a palavra a ele.
por Cristo, a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falar. Fiel a Cristo e a vós do dever, eis pois o lema do vero prazer. Jesus vem e me entrego enfim, pois tu morreste por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus, sou meu amor em mim, ó Deus, e eu viverei por ti. Em mim, ó Deus, eu viverei por ti. Viver por Cristo, aonde eu estiver, cumprindo em seu nome todo dever, pronto a sofrer aflições e pesar, a cruz levando sem nunca murmurar. Jesus vem, guarde e me entrego enfim, pois tu morreste por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus, sou meu amor em mim, ó Deus, e eu viverei por ti. Em mim, ó Deus, e eu viverei por ti. Meus irmãos, nós temos o cartaz da imprensa bíblica brasileira. Bons frutos através da palavra. Eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João capítulo 15, versículo 16. Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. A imprensa bíblica brasileira é nossa. É nossa também a responsabilidade de sustentá-la. No segundo domingo de dezembro, oferte com amor. Um cartaz que você agora verá constantemente afixado no quadro e no átrio à frente. E no segundo domingo de dezembro estaremos levantando a oferta especial da nossa igreja para a imprensa bíblica brasileira, e é dos batistas brasileiros, desde a década de 40, dando a Bíblia à pátria. Esperamos que Deus nos encontre dignos de continuar esta obra que a geração de batistas do passado nos legou. Um parque gráfico para produzir a Bíblia na língua portuguesa. Era um privilégio pertencermos a um povo
a uma denominação que ama a palavra de Deus, que prestigia a palavra de Deus, mais do que isso, que publica, que divulga a palavra de Deus, não só no Brasil, mas em outros países de língua portuguesa, na Europa e na África. Vamos desde logo, queridos irmãos, já trabalhando primeiramente os nossos corações diante de Deus. Em segundo lugar, os nossos orçamentos, para que Deus sempre tenha um lugar de preeminência nas nossas responsabilidades materiais. Nós temos essa responsabilidade, temos também esse privilégio, e vale a pena esse investimento. Então vá orando desde já, vá conversando com Deus, em colaboração com Ele vai abrir as portas para que você, se tem desejo realmente de participar disso, Deus vai lhe dar as condições. E não é a quantidade particularmente que interessa a Deus, é a qualidade da sua oferta. Não é a quantidade, mas a qualidade da sua oferta. Já houve pessoas aqui que deram oferta de 50 centavos. Era tudo que tinha naquele momento. E Deus honrou essa pessoa que está tão feliz com as suas experiências. Não ficou rico, não ficou milionário, mas as experiências que teve com Deus na provisão de suas necessidades é algo de maravilhoso. Eu creio até que quando ele for dar a sua profissão de fé, ele não é batizado ainda, quando ele for falar a sua profissão de fé, certamente ele compartilhará com os irmãos esta experiência. Eu não sei se o irmão Fernando está aí. O irmão Fernando está aí? Não deve ter chegado ainda. Vai se batizar agora no dia 7. Então, queridos, não é a quantidade em primeiro lugar, mas é a qualidade. E Deus vê o coração de quem tem esse desejo sincero de participar. Um centavo que se dê, mas com o coração voltado, realmente o Senhor recebe e o Senhor multiplica. Deus costuma trabalhar com o pouco mesmo que nós temos. O pouco que nós temos. É o ponto de partida para Ele realizar seus grandes projetos no mundo. Maravilhoso isso. Então o cartaz estará lá e no dia certo, no segundo domingo, nós iremos promover a entrega da nossa oferta para a imprensa bíblica. E se você desejar ser um sócio mantenedor, você pode conversar com a irmã Lenice e ela lhe dará orientação, e com um pouquinho por mês, não é isso? Você tem um envelopinho, mês a mês você recorre e ao longo do ano você estará ajudando a imprensa bíblica brasileira a manter esse trabalho glorioso que o Brasil precisa da palavra de Deus, não? E nós queremos também, queridos irmãos, dizer que a nossa pintura já começou. Essa semana já os profissionais estavam trabalhando nas paredes e isso vai continuar. Nós esperamos que até o dia 15 de dezembro essa fase da pintura, nosso santuário, estará pronta para que nós, nas celebrações de final do ano, estejamos com a casinha cheirosinha, etc. Mas temos também que honrar os compromissos que temos. Inclusive recebemos da prefeitura a resposta a uma consulta em que estão autorizadas, ou está autorizada a remoção das árvores, 7 árvores que estão na linha do passeio, onde a igreja precisará fazer já o seu muro e a sua calçada. Mas o preço da extração é de quase 240 reais cada árvore de grande porte, e são 7. Os irmãos multipliquem e verão que vai chegar a mais de 1.600 reais. Então, se a igreja nos ajudar, se os irmãos se sensibilizarem, se a congregação se mobilizar para isto, nós iremos realizando a obra do Senhor na medida das necessidades. Então, a resposta que vamos dar agora vai depender do engajamento de toda a igreja. Um pouquinho de cada um é o muito de todos, e nós queremos fazer esta convocação para que os irmãos consagrem mais valores, que os irmãos sejam mais generosos com ofertas especiais, porque a obra de Deus vai prosseguindo, e à medida que prossegue, nós precisamos ir honrando os compromissos. Os ventiladores já foram encomendados, há um prazo, não há para pronta entrega, os que nós queríamos, mas já estão encomendados. Eu acredito que mais tardar 10 dias, não é isso, irmão Donizete? Vamos dizer 10 dias a mais e nós estaremos com os nossos ventiladores aí já
foram encomendados diretamente da fábrica, um preço especial, né, que os irmãos conseguiram, de sorte que tudo isto reclama da igreja um pronto atendimento para que, quando chegarmos para cumprir o nosso compromisso, cumpramos direitinho. Até hoje tem acontecido bem. Desde já eu quero agradecer aos irmãos. O que temos precisado fazer, os irmãos têm nos dado condições. Só estamos informando para que os irmãos permaneçam mobilizados e engajados nessa tarefa. Queremos também lembrar aos amados que a inauguração da congregação na Gleba do Pêssego teve a sua data prevista antecipada. Os irmãos, os casados, têm uma programação especial já elaborada para o dia 7 de dezembro. Conversando, e eu cheguei à conclusão que deveríamos, já que tínhamos uma data anteriormente, nós resolvemos antecipar para contar com eles. Não será bom para nós, né, ter um segmento da igreja sem participar conosco. Então, em atenção a esses irmãos amados, nós vamos fazer no dia 29 de novembro, quer dizer, último sábado, às 18 horas. E toda a igreja, eu quero contar com coro para cantar, os irmãos que fazem solo, os irmãos que têm os seus conjuntos, que nós pudéssemos marcar a presença batista no bairro, fazer uma concentração digna realmente do nome que nós levamos, do evangelho que nós levamos. Então, no dia 29 de novembro, às 18 horas, Gleba do Pêssego, inauguração da nova frente missionária de nossa igreja. O culto que teria lugar aqui no dia 29 de 11, o culto de louvor a ser realizado dia 29, foi cancelado para dar lugar, então, à inauguração da congregação. É outra atitude de sensibilidade, e nós agradecemos muito aos irmãos que trabalham nessa atividade especial, porque estão direcionando sua presença, seus esforços para estarem lá conosco. Após o culto noturno, a comissão de eventos deverá se reunir. Batismos dia 7 de dezembro, teremos a assembleia de manhã de profissões de fé e os batismos à noite às 19 horas e 30 minutos. Toda a igreja convidada. Convidem seus amigos, convidem seus vizinhos, seus colegas de trabalho. É uma noite especial de batismos em nossa igreja. Quem não conversou comigo ainda a respeito do batismo, ainda dá tempo. Você pode procurar o pastor da igreja pessoalmente, ou ligue para mim, e nós iremos orientar você para incluí-lo também nos batismos agora do dia 7. Está pendente o fechamento do censo 98. Os irmãos que não entregaram ainda a ficha de atualização para o cadastro, por gentileza, entreguem ao irmão Júlio Holanda. Nós queremos chegar no final do ano com o nosso rol de membros rigorosamente atualizado. No dia 7 de dezembro, teremos aqui a assembleia também para deliberar sobre a questão da construção do novo templo. Não? Nós vamos pedir da igreja um direcionamento para que possamos nos programar em relação ao início dessa marcha que nós temos de construir um novo santuário no nosso bairro. Nós temos aqui os adolescentes, onde estão os adolescentes? Uma atividade especial. É isso mesmo. Adolescentes, no quarto sábado, dia 22, 19 horas e 30 minutos. Programação especial. Estaremos recebendo a União de Adolescentes da Igreja Batista em São Mateus. Então, os irmãos adolescentes de lá virão para cá e nós iremos recepcioná-los numa programação especial. Para tanto, gostaríamos que a igreja se fizesse representar aqui dignamente para esse apoio, esse carinho, esse calor humano, essa atenção que nós dispensamos aos nossos adolescentes. É a maneira melhor de nós atapetarmos o caminho para eles andarem com Deus. Se o adolescente se sentir prestigiado, estimulado, apoiado, o carinho da igreja, sem dúvida nenhuma ele vai amar mais, ele vai se interessar mais pela causa de Deus e ele vai ter facilitado o processo de sua conversão, se não se converteu ainda, ou de consagração de sua vida para Deus. Então, próximo sábado, dia 22, 19 horas e 30 minutos, por gentileza, irmãos, estejam aqui presentes para que nós não fiquemos
numa situação de embaraço diante da igreja de fora que vem e a igreja da casa não esteja representando continuamente nesta oportunidade. Todos os domingos de dezembro, festividades especiais. Venham e tragam visitantes. Estaremos todos juntos, a igreja, os conjuntos, o coro, a liderança, preparando a festa de celebração de mais um Natal de Jesus Cristo e de mais um ano que passamos juntos com a graça de Deus. Então tome conhecimento da programação de dezembro, uma programação preparada com muito carinho para toda a igreja, também para evangelizarmos, a oportunidade de divulgarmos o Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu acho que os avisos que tínhamos eram estes. Queremos também pedir que os irmãos continuem orando pelo senhor Dirceu. Ele é esposo de Dona Vilma, que é uma serva de Deus. Ela não é de nossa igreja, mas uma família que, especialmente ela, tinha frequentado aqui alguns domingos. Eu visitei o senhor Dirceu e agora ele está internado novamente. Então é preciso que os irmãos orem. Fiquei sabendo que ele já aceitou Jesus Cristo, o seu Salvador. E então orem, a enfermidade dele é grave e ele está sob os cuidados médicos, mas principalmente debaixo da graça do Senhor, né? Eu telefonei ontem, telefonei hoje, para não viu, estou dando esse apoio para ela, embora ela não seja membro de nossa igreja, é uma serva de Deus, e nós estamos acompanhando esse momento difícil. Agora nós procederemos agora à entrega solene dos dízimos e das ofertas que os irmãos e as irmãs trazem ao Senhor nesta noite. Vamos dar esta oportunidade nesse instante, chamando os diáconos que presidirão este momento, que venham à frente agora.
Enzo Carossi consagrará ao Senhor orando os dízimos e as ofertas. Vamos abrir esta noite em um dos Provérbios, capítulo 18, do livro de Provérbios, versículo 10. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O livro de Provérbios é, na verdade, uma coletânea de sabedoria. O livro de Provérbios traz pequenas gotas da sabedoria de Deus, sabedoria prática, inspirado pelo Espírito Santo. O escritor de Provérbios, em pequenas frases, poucas palavras, encerra grandes verdades. Acredito que seria um exercício sobremaneira útil para a igreja e para o crente ouvir mais pregações a respeito do livro de Provérbios. Acredito que para a juventude seria uma bênção muito grande meditar no livro de Provérbios. Nesta passagem, o sábio, inspirado por Deus, se refere ao Senhor em termos gráficos. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Vamos pensar um pouco, queridos irmãos, voltando no tempo, porque hoje não há mais uma correspondência na vida prática a respeito de torres fortes. Esta é uma linguagem de pelo menos 900 anos antes de Cristo, ou mais. As armas utilizadas nos dias de hoje são armas de um poder devastador. O estilo de guerra, de combate, travado nos tempos presentes, não tem paralelo algum na história. Então é preciso que nós voltemos no tempo e que nós nos situemos no enquadramento histórico bíblico para que possamos extrair da linguagem do sábio os ensinamentos para a nossa alma. Torres fortes eram lugares de extrema segurança nos tempos antigos. E às vezes os únicos lugares de segurança. De sorte que quando o homem pensava em alto
preservação. Pensava no perigo de hordas de invasores, de exércitos e de forças adversárias. Ele pensava, em primeiro lugar, em construir ou de descobrir um abrigo eficiente. Um local onde ele pudesse se sentir totalmente protegido. Um lugar onde ele sentisse que estava a si mesmo e a sua família, os seus amados, estavam na mais absoluta proteção. Então, as torres fortes, os castelos, foram durante muitos séculos, muitas vezes, as únicas proteções disponíveis. De sorte que quem não estivesse no interior de um deles, num momento de crise, num momento de guerra, poderia esperar, na melhor das hipóteses, a escravidão. Na melhor das hipóteses, a escravidão, por não ter onde abrigar-se. Pensemos então como aconteceu no passado e até mesmo na Alta Idade Média, no feudalismo, quando os barões e os nobres construíam seus castelos. Eram monumentos de pedras, eram monumentos de blocos monolíticos inexpugnáveis, com ameias, com espaço para as armas, não raro um fosso ao redor e uma ponte levadiça que era recolhida quando os que se abrigavam nele estavam a salvo, recolhiam aquela ponte, não havia o fosso em volta, todos os acessos cortados e então a mais absoluta segurança. Imaginemos o que o salmista, ou melhor, o que o sábio de Provérbios está falando aqui. Está dizendo que torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Vamos pensar o seguinte: não raro, numa comunidade, acontecia que o povo tinha as terras, o local onde faziam suas plantações e suas colheitas, o local onde criavam seu gado, onde construíam suas casas e onde tinham suas fazendas. Mas em determinado lugar havia um segmento do local que era fechado. Então muravam a cidade, faziam todas as proteções possíveis, faziam os muros de Babilônia, por exemplo, tinham 100 metros de altura, por 12 metros de largura. Imaginem as muralhas de Babilônia, 100 metros de altura, por 12 metros de largura. 4 carros podiam andar paralelamente sobre as muralhas. O rio Eufrates teve um pedaço desviado, e esse pedaço desviado contornava as muralhas de Babilônia, e em tempos de necessidade, esse canal era acionado, e então ele inundava ao redor da cidade, o que impedia a aproximação do exército inimigo com suas máquinas de combate. Até hoje os arqueólogos têm encontrado vestígios das muralhas de Babilônia. Um parâmetro comum para a época, que era o lugar de abrigo, o lugar de segurança, o lugar de proteção quando o inimigo viesse. Imaginemos então essas pessoas ali trabalhando, essas pessoas ali arando o seu campo, essas pessoas ali ordenhando o seu rebanho, cuidando de suas fainas diárias. Ali estão seus filhinhos brincando, ali está a esposa a preparar os quitutes do dia. E de repente soa uma trombeta. De repente é dado um alarme. O que fazer neste momento? Simplesmente abandonar tudo o que estivesse fazendo, imediatamente apanhar as suas crianças, imediatamente apanhar as suas mulheres e sair correndo para o castelo, correndo para a torre.
E vacilar, esperar para pegar alguma coisa, esperar para reunir alguma coisa, era muito arriscado. Sabe-se lá a velocidade dos ginetes do inimigo, sabe-se lá a que distância está o exército adversário, sabe-se lá quanto tempo se tem para se estar absolutamente a salvo. Então havia um código, havia um acionamento de emergência já padronizado, e quando alguém ficava sabendo de um exército que sobe, uma informação chegava às autoridades, imediatamente o sistema era acionado e as pessoas abandonavam tudo, e para salvar suas vidas, e para não irem como escravos para sempre, porque se não morressem eram vendidos, a esposa vende para um lugar, os filhos vendem para o outro, o marido vende para o outro, nunca mais se veriam na vida, nunca mais se encontrariam novamente. Por isso que eu disse que na melhor das hipóteses era viver esta vida, escravizado até a morte, e nunca mais encontrar os entes queridos que eram espalhados pelo mundo. De sorte que eles corriam, uns ajudando aos outros, as crianças, e então todos rapidamente corriam para a torre. Lugares praticamente inexpugnáveis. Meus amados irmãos, devo dizer aos queridos que muitos exércitos, era comum, preferir uma batalha, por mais difícil que fosse, preferir uma batalha em campo aberto do que sitiar um lugar fortificado. Os generais, os estrategistas, os gênios da guerra procuravam de toda maneira apanhar de improviso seu adversário antes que ele conseguisse se abrigar no lugar fortificado, porque ele sabia que se isso acontecesse, ele poderia até vencer, mas o tributo seria muito alto. De sorte que eles preferiam enfrentar o inimigo em terreno aberto. Hoje em dia não nos ocorre uma coisa como essa, não uma cidade murada. Eu fico imaginando mesmo a Babilônia. Babilônia está situada na região mais ou menos onde é o Irã hoje, Irã, Iraque, por ali. Eu fico pensando no Saddam Hussein tentando se esconder dentro das muralhas de Babilônia, se elas estivessem em pé, não é? Dizendo, olha, 100 metros de altura, 12 de largura, o rio Eufrates em volta, vamos nos esconder dos exércitos inimigos. Hoje não faz mais sentido, né? Hoje não faz mais sentido. Mas antigamente não era assim. Um exemplo que tenho a lhes dar é a fortaleza de Herodes. Aquele mesmo Herodes que tentou matar Jesus quando nasceu. Aquele mesmo Herodes que despediu os magos do Oriente e disseram, vão lá, vão adorar o menino, e vocês encontrando, me chamem também que eu quero ir lá adorar a criança. Esse mesmo Herodes que mandou matar os inocentes, ele fortificou um lugar chamado Massada. Massada é um platô de pedra de 340 metros de altura. E ele está próximo ao Mar Morto. Quem está sobre esse platô, a 340 metros de altura, tem uma visão privilegiada do Mar Morto, região do Mar Morto, próximo onde era Sodoma e Gomorra. Nesse local que é um deserto, ali é um deserto total. Herodes aproveitou a topografia do lugar, esta estrutura granítica de 340 metros, e ele então fez uma muralha ainda lá em cima, ao redor inteirinho. E ele fez também poços para recolher as águas da chuva. E só havia acesso por um lugar. Uma fortaleza natural, inclusive. Só tinha acesso por um lugar, e por esse acesso só passava uma pessoa de cada vez. Até hoje, eu tenho aí em minha biblioteca um livro de um judeu, Itzhak Yabin. Ele fez uma pesquisa vários anos com uma sociedade britânica lá nesse lugar,
E ele faz uma cobertura fotográfica e jornalística ampla sobre isso. Isso aconteceu no ano 70 da era cristã. O que eu vou lhes contar agora. Herodes fez essa fortaleza inexpugnável porque ele achava o seguinte: se algum inimigo vier para invadir o meu reino, eu simplesmente vou para a Massada e lá não entra ninguém. Por quê? Quem é que ia subir 340 metros num abismo escarpado? E para subir pelo único lugar de acesso era um só de cada vez. Você pode ter um exército de 10 milhões, mas só um de cada vez, você vai matando um por um. Tem jeito, que tem que subir. Então era um lugar absolutamente inexpugnável, a fortaleza de Massada. E aconteceu um dos fatos mais trágicos da história judaica, porque foi ali que morreu, eu diria, o judaísmo antigo. O judaísmo nos moldes sacerdotais dos tempos de Jesus Cristo, o judaísmo do templo, eu diria que ele morreu definitivamente nesta ocasião. Houve uma revolta em Jerusalém no ano 66. Essa revolta durou 4 anos para que Roma pudesse sufocá-la. E alguns sicários, alguns revoltados, foram para Massada. Cerca de 900 e poucas pessoas, entre mulheres, homens, mulheres e crianças, chegando perto de 1000 pessoas. O que são 900 pessoas, 1000 pessoas perto do exército romano? Pessoas que não são soldados de carreira, pessoas que não têm prática de estratégia militar, pessoas que não têm um armamento competente, e pessoas acompanhadas de mulheres, de crianças e de idosos. Como enfrentar os pavilhões e as águias de Roma? Mas porque eles foram para Massada, eles conseguiram resistir ao exército de Roma, legião após legião, durante 4 anos. Legião após legião durante 4 anos. E nas fotografias e nos gráficos do livro estão até hoje lá os vestígios dos acampamentos romanos. Tudo lá intocado, como se tivesse acontecido ontem, uma coisa impressionante. 4 anos de resistência ali. E os romanos só conseguiram chegar lá depois de 4 anos, porque a engenharia do exército foi fazendo um aterro no abismo de 340 metros. Levou 4 anos para fazer esse aterro, trabalhando direto no braço dos escravos. Depois de 4 anos, eles conseguiram completar o aterro pelo lado mais difícil, e então conseguiram levar uma máquina de guerra até próximo dos muros. E então depois conseguiram abrir uma pequena brecha no muro. Você imagina um exército como o de Roma, precisar fazer tudo isso. Imagina o exército mais poderoso que o mundo já viu, no auge do seu poder, para destruir quantas? 900 pessoas, contando todos. Quantos combatentes? Uns 300? Abriram a brecha no fim da tarde, conseguiram abrir a brecha para passar um soldado de cada vez. E por ordens do comandante Tito, eles deixaram para invadir no outro dia de manhã. E naquela noite, eles fizeram um pacto de morte, os que estavam dentro da fortaleza. Fizeram um pacto de morte, achando que não deveriam cair nas mãos do exército inimigo, que era melhor morrer do que se verem separados, uns crucificados e outros escravizados. Então sortearam 10, depois de se despedirem da família, todos se abraçaram, e então cada um foi matando os outros, e esses 10 sortearam um para matar os outros 9 e se suicidar em seguida. Isso aconteceu naquela noite. E na manhã seguinte, quando os romanos entraram, era um silêncio sepulcral dentro da fortaleza. E então eles descobriram o que havia acontecido. Uma jovenzinha, 2 crianças e uma velhinha se esconderam naquele momento e sobreviveram à tragédia e contaram tudo o que aconteceu. Flávio Josefo, um judeu intérprete do exército romano, estava presente, e ele faz o relato da história no Guerras Judaicas, que é um livro, uma obra de 8 volumes. Então, meus queridos irmãos, quando
O sábio diz que Deus é uma torre forte quando ele diz que torre forte é o nome de Deus e o justo se acolhe nessa torre, está seguro. Ele está falando uma realidade muito concreta do seu tempo. Quem possuísse um castelo, pois, era dono de uma região inteira. Uma pessoa que possuísse uma torre, um magnata qualquer, um nobre qualquer, um homem bem sucedido que conseguisse construir uma torre como esta, ele se tornava o dono da região, porque ele na verdade seria o protetor das pessoas que moravam ali. Então, quando toca a trombeta, vem vindo o inimigo, eis que a morte se aproxima. Imediatamente correm todos para a torre de defesa. As portas são fechadas, a ponte é levantada, os ferrolhos são passados. O que resta para o inimigo? O que é que resta para o inimigo? O inimigo vai vasculhar as fazendas, o inimigo vai pegar o gado, o inimigo vai destruir as lavouras, o inimigo vai pegar alguma joia, algum dinheiro, alguma moeda que ele encontre, mas não poderá fazer mais nada. Os habitantes do lugar estarão fora do seu alcance. Então normalmente acontecia isso. A horda chegava e percebia que os habitantes tinham fugido para a torre. Olha, eles não iam se arriscar a morrer muitos milhares lá. Pilhavam as riquezas e iam em frente. Normalmente acontecia isso. Eles pilhavam as riquezas e iam embora. E então quando iam embora, novamente a vida começava naquele lugar, porque eles saíam do abrigo e novamente começavam suas vidas normalmente. Essa é a figura, queridos, de um versículo. Esta é a figura do texto em pauta. Um lugar de segurança, um lugar de abrigo, um lugar onde você se sente seguro com sua família, um lugar onde você está íntegro, protegido, completamente protegido. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o caráter de Deus oferece segurança. O caráter de Deus oferece segurança. O que o texto está dizendo, na verdade, é que Deus é o Salvador. Aqui está se usando essa imagem para falar que o Salvador é Deus. O homem não consegue salvar-se a si mesmo. O homem não é capaz de emprestar a si mesmo a qualidade de segurança. Os perigos e os riscos e os adversários e a grandeza do mal que visitou a humanidade é de tal ou são de tal magnitude que nós não podemos nos defender sozinhos. Senhores, é impossível a nossa autossalvação, é impossível a nossa autopreservação. Nós não vamos conseguir fazer uma escada para subir até os céus e fugir da ira de Deus. Existem muitas religiões no mundo, mas existe apenas um Salvador. Existem muitas maneiras da pessoa tentar se aproximar de Deus, mas só existe um mediador entre Deus e os homens. E nós, se você como eu, sabe que é um pecador, então você sabe que precisa de um Salvador. A única maneira de nos sentirmos seguros em relação à vida, em relação à morte, ao tempo e à eternidade. A única maneira de nos sentirmos seguros em relação ao pecado, ao diabo, à carne, ao mundo, é nós nos abrigarmos sob as asas, o poder, a segurança que só Jesus Cristo nos oferece. Ele veio para ser essa torre forte na qual nós poderemos nos abrigar e então encontrar segurança. A única coisa que precisamos fazer é bater em retirada, é deixar para trás nossas falsas esperanças, é abrir mão das ilusões e vaidades vis às quais tanto nos pegamos, é dar de mão àquele gozo e prazer que temos no pecado e simplesmente corrermos para Jesus. Não, o justo não confia em si mesmo. O justo não é aquela pessoa que não confia em si mesmo. Meus irmãos, se eu confiasse em mim mesmo para ir para o céu, onde estaria eu hoje? Não é nós mesmos. Não é em nosso caráter que repousa a nossa segurança. A torre forte não é uma força de vontade. A torre forte não é uma deliberação pessoal, uma autodisciplina para fazer uma coisa certa. Você pode até ter vontade de fazer a coisa certa. Você pode até ter vontade de servir a Deus com suas próprias forças, mas quando você procurar tentar fazer, se for honesto, vai entender que não é capaz de fazer. Então nós precisamos descansar no caráter de Deus. É o caráter de Deus que dá segurança. Nós não confiamos em cerimônias, não confiamos no batismo como nossa torre de segurança. Não, o batismo não é nossa torre de segurança. Nós não confiamos em profissões,
como nossa torre de segurança, ou denominações, ou sistemas de homens, ou sistemas religiosos, tenham eles que nome tenham. Nós não confiamos nas obras da carne, no bem que possamos fazer para construir um lugar para ir para o céu. O texto diz que a torre forte é o nome do Senhor, e o justo se acolhe a este lugar e está seguro. Nós confiamos, sim, antes no nome do nosso Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo é esse nome, é o código, eu diria, é o codinome para a salvação. Não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. O nome não é batista, o nome não é evangélico, o nome não é católico, o nome não é espírita, o nome não é jeovista, o nome é Jesus Cristo. Ele é a torre forte, porque Jesus Cristo tem o caráter sólido que nós precisamos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É a sua imutabilidade de caráter, é a invariabilidade do seu caráter. Jesus Cristo é esta rocha dos séculos. Jesus Cristo é o fundamento sólido da nossa esperança. E é sobre essa rocha que nós poderemos e deveremos edificar a esperança do céu. Se você vai ter alguma esperança do céu, essa esperança está em Jesus Cristo. Eu não conheço nenhuma pessoa que pudesse me dizer, franca e sinceramente, eu tenho certeza que vou para o céu, sem Jesus. Mas tenho conhecido milhares de pessoas que têm dito, eu tenho certeza que vou para o céu, por Jesus. A torre forte é o caráter de Deus. A torre forte, esse refúgio para onde vamos. Ele é refúgio em matéria de fato, e ele é refúgio em matéria também de experiência. Em matéria de fato, meus queridos irmãos, como ele é refúgio, nós falamos de um pacto, não? Novo Testamento é o novo pacto, e nos gloriamos no pacto, e devemos nos gloriar no pacto. Mas eu diria aos irmãos, por que o Novo Testamento tem valor para nós? Por que eu posso pegar esta Bíblia e ler o meu Novo Testamento e descansar com referência à minha salvação? Por quê? Porque Deus é imutável. O caráter de Deus é um caráter íntegro, perfeito e inabalável. Então, se há um pacto, eu sei que Deus será fiel a este pacto. Eu não preciso ficar com medo que Deus se arrependa um dia de haver nos oferecido a salvação em Jesus Cristo. Há uma promessa? Sim, há uma promessa. Mas por que eu posso confiar nesta promessa? Porque o caráter de meu Deus não permite que ele minta. Nós confiamos no Deus que não pode mentir. E ele diz que um dia nós ressuscitaremos e seremos semelhantes a ele. O mesmo poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos será o mesmo poder que nos transformará para sermos semelhantes a ele, porque como ele é, nós o veremos. Spurgeon disse o seguinte: o propósito de Deus em nossa salvação é a glória do seu próprio caráter, e é isto que faz a salvação positivamente segura. Se alguém confiasse em Jesus Cristo e não fosse salvo, então Deus seria desonrado. Se alguém confiasse em Jesus Cristo e não fosse salvo, então Deus seria desonrado, porque Deus deu testemunho do seu Filho, de que o seu Filho é o Salvador do mundo. E se alguém confiar em Jesus Cristo e não for para o céu, o maior prejuízo, diria o seguinte, é de Deus mesmo, porque ele seria desonrado. Há 7 pilares na salvação segura e certa. O primeiro pilar é a sabedoria de Deus. O segundo pilar é a verdade de Deus. O terceiro pilar é a misericórdia de Deus. O quarto pilar é a justiça de Deus. O quinto pilar é o poder de Deus. O sexto pilar é a eternidade de Deus. E o sétimo pilar é a imutabilidade de Deus. Nesses pilares de seus atributos de caráter, nós podemos descansar as nossas almas, as nossas fragilidades e as nossas fraquezas, as nossas idas e vindas e as nossas
inconsistências e até mesmo infidelidades, porque Deus permanece fiel. Mas em matéria de experiência, o nome do Senhor também é refúgio. De quantas maneiras somos tentados e somos provados na nossa vida? Quando passamos por necessidades, Ele é o Javé Jiré, o Deus que provê. Então, em matéria de experiência, nós sabemos que Deus provê as nossas necessidades. Se os amigos nos desprezam, Ele é Javé Chamar, o Deus que está ali, o Deus que está ali. Nos distúrbios familiares, nas contendas dos conflitos, nos desentendimentos familiares e de nossas relações de amizade, quando eles acontecem, Ele é o Javé Shalom, o Senhor, a nossa paz. Se ocasionalmente somos vencidos pelo pecado, irmãos, e quem de nós pode levantar a mão e dizer: pastor, eu nunca fui vencido na minha vida como crente pelo pecado? Se ocasionalmente somos vencidos pelo pecado, Ele é Javé Tzidkenu, ou seja, o Senhor é nossa justiça. Se muitos têm sido os inimigos, se muitos têm sido os adversários, e às vezes adversários aguerridos e insistentes, Ele é o nosso Javé Nissi, o Senhor é nossa bandeira. E assim Ele tem sido uma torre forte. Ele foi uma torre forte para Davi. Ele foi uma torre forte para Salomão, que escreveu este versículo. Ele foi uma torre forte para todos os santos no Velho Testamento, que morreram nessa esperança. Ele foi uma torre forte para os apóstolos. Ele foi uma torre forte para a primeira geração de crentes perseguidos e espalhados pelo mundo e mortos pelos poderes temporais. Ele tem sido a torre forte para os que creem nele em cada geração, em cada nação, em cada circunstância. Ele tem sido a torre forte de muitos de nós aqui, nós sabemos disto. Ele também pode ser e deseja ser uma torre forte para você. A porta dessa torre esteve aberta para mim um dia, e Ele me recebeu como eu estava. A torre forte esteve aberta para a mulher apanhada em adultério, para a samaritana, para Madalena, para Pedro. A porta esteve aberta para os discípulos. A porta desta torre está aberta para os pecadores. Ela não está aberta para as pessoas boas e justas. Ela não está aberta para as pessoas que não reconhecem que precisam de Deus para ser salvas. Ela não está aberta para aquela pessoa que não entendeu ainda o que Jesus Cristo fez lá no Calvário ao morrer pelos pecados do mundo. Mas para um pecador contrito e arrependido, um pecador confiante no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele vai achar esta porta escancarada para ele se abrigar. Vamos concluir agora, queridos, dizendo como é que o pecador se apropria, como é que ele se refugia nesta torre forte. Você pode estar perguntando: pastor, eu gostaria de ir para esta torre, eu gostaria também de me sentir seguro, se isto existe, se isto é verdadeiro, pastor, se isto não é uma história, se isto não é um mito, se isto não é um pensamento filosófico, esotérico, se isto é uma experiência vivencial, real e verdadeira. Eu gostaria de ter a minha experiência, e eu gostaria que você estivesse olhando nesse sentido agora, porque a Bíblia nos diz como podemos correr para esta torre. Em primeiro lugar, para correr para esta torre não precisa de preparação nenhuma. Pastor, não precisa de preparação nenhuma? Não, senhores. Corremos para essa torre como estamos. Já imaginaram se o colono, se o fazendeiro, se o escravo, se a criança precisasse se preparar primeiro para entrar na torre e o inimigo vem vir? Bom, primeiro eu preciso tomar banho, eu preciso pentear o cabelo, eu preciso passar perfume, eu preciso pôr um sapatinho bonito, eu preciso mudar a roupa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não dá tempo. Mas a primeira coisa para ir para essa torre é que não se prepara assim. Você ouviu a chamada de Deus? Vem como está. Ah, mas eu sou viciado. Vem com vício. Ah, mas eu estou naquela situação. Vem assim mesmo.
eu tenho aquele outro vício, aquele outro problema, aquela falha de caráter, aquela outra vacilação, eu estou muito ligado nisso, naquilo. Vem assim mesmo, traz para Deus essa carga inteira. Porque a primeira coisa a correr para essa torre é que não precisa de preparação nenhuma. E sabe por quê? Porque Deus preparou tudo já. Jesus Cristo, quando morreu no Calvário, diz assim: está tudo consumado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha poder hoje transmitir a vocês, aos seus corações, esta salvação completada no Calvário. Está consumado. Foi o que Jesus Cristo disse naquele dia. Como que dizendo, tudo que precisava ser preparado, tudo que precisava ser aparelhado para um pecador ser salvo, tudo foi consumado. Aí ele prende o Espírito. Oh, meus amados, para ir para essa torre não precisa preparação nenhuma, a não ser o reconhecimento do perigo que você corre e o reconhecimento da segurança que Cristo dá. Em segundo lugar, não precisa levar nada. Não precisa levar nada. Deixa tudo para trás. Primeiro, não precisa preparação nenhuma. Segundo, não precisa levar coisa nenhuma. Deus quer você em primeiro lugar. Não precisa levar nada, porque não temos absolutamente nada com que pagar essa graça, e não precisamos fazê-lo. Então nós vamos de mãos vazias mesmo. Nada precisamos levar, nem honra, nem nome, nem títulos, nem dinheiro. Deus quer o seu coração como está. Não precisa levar nada. Em terceiro lugar, como é que se vai para essa torre? Não precisa preparação. Em segundo lugar, não precisa levar nada. Em terceiro lugar, ir apressadamente, por causa do temor. Os homens não vão correr, a menos que tenham medo. Os homens não vão correr para o abrigo, a menos que compreendam o perigo que ronda. Quando Pedro prega o primeiro sermão da igreja cristã, em Atos capítulo 2, ele fala e os judeus perguntam: varões e irmãos, o que faremos? Quando eles compreenderam a situação em que se encontravam, quando eles compreenderam a realidade espiritual em que se achavam, o perigo em que se achavam dentro de uma eternidade perdidos, eles clamaram dizendo: que faremos, varões e irmãos? O que faremos? Clamaram pelo socorro, porque sentiram o perigo. Há muita gente que ainda não percebeu o perigo que pesa sobre a sua alma, se a qualquer momento for chamado a se encontrar com Deus. O Senhor Jesus, numa de suas parábolas, diz que um homem estava construindo, e vou fazer maior, vou ampliar meu celeiro, vou construir mais não sei o que, e Jesus falou: louco, essa noite vão te pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Então ele apressadamente: vai depressa, vai logo, vai rápido. Em quarto lugar, vá com confiança e tranquilidade. Sabe por quê? É o castelo que salva o homem, não é o homem que salva o castelo. É o castelo que salva o homem, não é o homem que salva. E esse castelo é Cristo, a rocha dos séculos, a rocha de nossa salvação. Vá com confiança, vá com tranquilidade, vá sem preocupação, porque Jesus Cristo é poderoso para salvar todo aquele que por ele se aproxima de Deus. A cruz é a torre mais eloquente e inabalável do amor de Deus. Nela está a segurança, e não do homem. Quem pode atingir a cruz de Cristo? Quem pode atingir uma pessoa que está em Cristo? O diabo pode atingir? Não. A Bíblia diz que Cristo já esmagou a cabeça da serpente. A vida pode atingir? Não, porque a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A morte pode atingir? Não, porque a Bíblia diz que a morte foi tragada na vitória. A lei pode atingir? Não, porque Cristo livrou-nos da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição por nós.
O pecado pode nos atingir? Não, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados no Calvário. O mundo pode atingir? Não, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A carne pode atingir? Não, porque a Bíblia diz que em Cristo já crucificamos a carne com Cristo e agora somos novas criaturas. Pecador, a porta desta torre está aberta. Encontra-se aberta hoje à noite diante de você, e em qualquer lugar onde o Evangelho esteja sendo pregado nesta hora, está aberta agora, de par em par. Posso vê-la com meus olhos da fé. As mesmas portas que me deixaram entrar um dia estão abertas para você também nesta noite. Corra para a misericórdia de Deus em Jesus Cristo e seja salvo. Acolha-se nessa torre inexpugnável do Senhor e esteja seguro. Quer entrar? E quer entrar agora? Voltamos ao versículo. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Coloque aqui o seu nome. Torre forte é o nome do Senhor, a qual Antônio, José, a Maria, o Estevão se acolhe e está seguro. Quer pôr o seu nome neste versículo hoje à noite? Faça-o agora com esta oração. Senhor nosso Deus, acabo de ouvir a pregação do Evangelho nesta hora e acabo de ser informado que o nome do Senhor é torre forte. Para ela corre o pecador e é acolhido e se acha seguro. Eu quero te aceitar nesta noite como meu Salvador e quero me refugiar em ti mesmo, Senhor, porque eu não posso sozinho enfrentar os inimigos de minha alma. Eu não posso sozinho esperar a ira vindoura do juízo final sem a graça de Jesus Cristo. E nesta hora, neste momento, neste lugar, eu quero convidar Jesus Cristo para ser meu Salvador pessoal. Consoante ouvir tua palavra, não é preciso preparação nenhuma para te aceitar. Não é preciso trazer coisa nenhuma para te entregar, a não ser meu coração vazio. É preciso vir apressadamente e é preciso vir com toda a confiança, porque há segurança em Cristo Jesus. Eu me entrego agora de todo o meu coração. Eu me entrego agora com os meus pecados, minhas culpas, meus vícios, minhas falhas de caráter, as manchas da minha alma. Tudo isto eu trago aos teus pés, Jesus, e te aceito como meu Salvador. Lava-me com teu sangue. Faze de mim também um pecador abrigado, um pecador seguro e acolhido nos teus braços de poder. Eu faço esta oração em teu nome, Senhor Jesus, na presença dos anjos, agora e eternamente. Amém. Se você orou assim, você está dentro da torre a partir de agora. E se isso aconteceu, lá na saída você vai dizer que você fez essa decisão. Eu vou abraçá-lo e juntos vamos nos alegrar do milagre que aconteceu na sua vida esta noite. Ouçamos o coro da igreja.
Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, as sublimes e doces consolações do Espírito Santo, que estejam com o teu povo, reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora, para sempre.